E hoje, na reflexão do Evangelho do dia, vamos refletir o Evangelho de São João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. São João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que lhe tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje temos um evangelho muito interessante. Este evangelho, ele faz parte, da celebração da liturgia da dedicação da Basílica de Latrão, e falando sobre 2 templos interessantes. O templo na qual é a casa de oração, na qual Jesus chega nesse templo e vê a casa do Pai transformada numa casa de comércio, aonde aquele templo estava cheio de ovelhas, bois, cabritos, enfim, todo tipo de situação ali, de coisas sendo vendidas, e os cambistas ali negociando, E Jesus olha para aquilo e fica indignado, porque a casa do Pai não foi feita para ser uma casa de comércio. A casa do Pai foi feita para ser uma casa de oração. E muitas vezes, nós, homens e mulheres, no tempo de hoje, nós esquecemos disso, Nós esquecemos que a casa do Pai, a igreja, a comunidade que você vai, é casa de oração. Muitas vezes nos falta esse zelo pela casa do Pai. Quantas vezes o padre, antes de iniciar a missa, quando está lá se paramentando na sacristia, percebe um falatório sem tamanho. Parece uma feira. Falando, rindo, quer dizer, como se estivesse num boteco, como se estivesse numa praça pública. Nos falta respeito pela casa de Deus. Quando você entra na comunidade, numa igreja, a partir da porta de entrada, nós já deveríamos, fazer a nossa vênia, entrar, sentar-se e buscar silenciar-se o coração, para que possa, sim, participar, dignamente da Santa Missa. Mas antes de você sentar, você tem que ir primeiro lá no Santíssimo, Ir lá no Santíssimo, fazer a sua oração pessoal. Ao sair do Santíssimo, volta, senta na sua cadeira e conversa o mínimo possível. O silêncio, se preparando, para que você possa participar da melhor maneira possível de uma Santa Missa, Só que, infelizmente, nós não vemos isso. É aquela confusão, aquele bafafá, aquela situação, assim, constrangedora. Muitas vezes as pessoas começam até a rezar uma Ave Maria, para ver se o povo acalma, para poder dar início à Santa Missa. E mesmo assim, tem gente que não está nem aí para a oração da Ave Maria, continua falando, Então precisamos ter um pouco de zelo, cuidar da casa do Senhor, Fazer com que a nossa casa do Senhor seja realmente o nosso encontro, de comunhão com o nosso Deus e Senhor. Primeiramente, esse tempo que Jesus estava ali, olha, revoltado, e vendo que não tinha nenhum amor àquele templo, que era a casa de oração do Pai.
Então é necessário que hoje nós aprendamos também com esse evangelho, cuidar um pouco mais da nossa casa, da nossa comunidade, zelar por ela, né? Para nós possamos ter o maior respeito possível quando nós entrarmos dentro de uma igreja. Ali está a presença de Deus em toda parte, não que não esteja fora, Ele está também fora, mas ali é o local de oração, é o lugar de silêncio, onde você senta, na hora que você chega, é para rezar. Não para discutir, não para fofocar, não para falar da vida dos outros, não reparar um, não reparar o outro, mas ali é o momento de você se entregar por inteiro, né, ao nosso Deus e Senhor. E por último, Jesus fala de outro templo que também nós devemos cuidar, que é o nosso corpo, templo do Espírito Santo de Deus. Então devemos ter também um cuidado muito especial pelo nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar deste corpo para que ele não seja causa de escândalo, causa de pecado. Não utilizamos o nosso corpo para prejudicar as pessoas, né? Mas tratar deste corpo como templo do Espírito Santo, na qual nós ressuscitaremos, esse corpo será glorificado, né, pelo nosso Deus e Senhor. Então eu preciso também cuidar desse templo, que é o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E Jesus, quando disse no finalzinho do Evangelho, reconstituirei este templo em 3 dias, ele estava falando, né, do seu próprio corpo, que ele será erguido naquela cruz, né, na qual todos depois perceberão que verdadeiramente era Jesus, o Filho de Deus. Então, 2 coisas para nós pensarmos e meditarmos. A primeira, o templo, onde nós vamos rezar, orar, ouvir a palavra de Deus, ter uma intimidade com Deus na oração. O segundo, o nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, na qual nós também temos que ter um cuidado especial com ele. Então é o Senhor que nos convida nesse evangelho de hoje a pensar e a meditar e a se esforçar para colocar em prática esses 2 cuidados, com o templo, aonde nós vamos rezar, e o templo, que é o próprio corpo de cada um de nós, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Assim seja. Amém.